Olá a todos. Hoje nós vamos discorrer a respeito do problema 15. Este é um problema onde nós temos que calcular o valor total com base no horário que o cliente ficou no estacionamento. Para isso, nós temos aqui uma tabela de valores intercalado com seus respectivos horários. Nós temos aqui também um exemplo de como ficariam esses valores determinados em cada horário. E temos também algumas informações importantes na descrição do problema. Uma delas é que nós vamos sempre arredondar a hora para um inteiro por excesso, ou seja, se o cliente ficou 61 minutos, ou seja, 1 hora e 1 minuto no estacionamento, será considerado que o cliente ficou 2 horas nesse estacionamento. Então, isso simplifica bastante os nossos cálculos. Nós também temos aqui uma relação do valor a respeito do tempo que ele ficou e alguns outros cálculos e limitações interessantes. Bom, aqui nós sabemos que o usuário não pode ficar mais de um dia inteiro no estacionamento e que também nós temos as limitações de horas e minutos. Bom, o exercício sugere alguns cálculos a serem feitos para facilitar esse processo. Um deles é calcular a hora de entrada e a hora de saída. E neste cálculo ele está convertendo os minutos para a hora para simplificar os cálculos, ou seja, se o usuário entrou a 1h30 da tarde, nós teremos um retorno desse cálculo 1,5 horas. O mesmo vale para a saída. Isso simplifica porque nós vamos poder somar e subtrair esses valores sem preocupar com conversões posteriores. Por isso, nós temos essa divisão por 60. Bom, além disso, nós temos esse T, que vai ser o tempo total do cliente no estacionamento. Isso acontece porque nós temos dois tipos de cálculos que podem ser feitos. Como neste primeiro exemplo, o usuário entrou e saiu no estacionamento com seu veículo no mesmo dia. Neste outro caso, o usuário entrou às 4h01 da manhã e só saiu às 4 da manhã do outro dia. Então, apesar dele não ficar mais de 24 horas no estacionamento, ele só buscou seu automóvel no outro dia. Por isso, nós temos duas condicionais, avaliando o horário de entrada e horário de saída para saber se devemos subtrair saída de entrada ou entrada de saída. E por fim, nós vamos ter um somatório das nossas taxas, dos nossos horários relativos aos nossos valores. Então, nós devemos avaliar o tempo que o usuário ficou e validar se ele ficou entre quais desses três intervalos para fazer os cálculos. Então, vamos ao código. Bom, nós começamos incluindo as bibliotecas e declarando as variáveis. Até aqui muito simples. Depois disso, nós vamos fazer a leitura dessas variáveis, ou seja, a leitura das entradas. Nós vamos ler a entrada de hora e minutos 1, seguida de entrada de hora e minutos 2. Após realizar essa leitura, nós vamos fazer o que o exercício indica. Nós vamos converter os minutos para a hora, ou seja, eu vou descobrir o valor total de hora entrada e o valor total de hora saída. Então, nós vamos realizar essa conversão com base nessa fórmula matemática. Em seguida, nós vamos validar se o usuário entrou e saiu no mesmo dia ou não, para evitar futuros conflitos no código. Bom, nessa validação, nós temos uma peculiaridade. Se o usuário entrou e saiu no mesmo dia, ou seja, se a saída for maior ou igual à entrada, então o tempo total vai receber a saída do usuário menos a entrada. E pronto, nós já temos o tempo total que o usuário ficou no estacionamento. Porém, se o usuário entrou em um dia e só saiu no outro, nós vamos ter um segundo caso, onde a entrada pode ser maior do que a nossa saída. Então, caso S não seja maior ou igual a E, ou seja, caso contrário, nós vamos fazer um outro tipo de cálculo. Nós temos que pegar o tempo que o usuário ficou e somar mais 24 horas. Essa é uma possível resolução. Você pode fazer de outras formas, mas essa foi a forma que eu encontrei. Então, como no exercício indica, que é o nosso E menos S, eu descobrir o horário total que o cliente ficou com base nessa minha segunda conta, nesse meu segundo cálculo. Ou seja, o meu T vai ser o tempo que o usuário ficou. Como o meu S é menor do que E, eu vou ter um valor negativo aqui e ele vai ser subtraído das minhas 24 horas, do meu número 24, pois eu vou encontrar o tempo total que ele ficou. Neste tipo de entrada, onde o usuário entrou às 4h01 e saiu às 4 horas, nós vamos ter aqui o valor de menos 1 e ele vai ser somado às 24 horas
então eu vou ter que o usuário ficou no estacionamento 23 horas e 59 minutos. Após descobrir o tempo total que o usuário ficou no estacionamento, nós podemos arredondar esse valor para cima, um valor inteiro, assim como descrito no nosso exercício, ou seja, 61 minutos para 120 minutos. Caso ele ficar 23 horas e 1 minuto, isso vai para 24 e por assim em diante. Nós vamos fazer esse arredondamento. Depois disso, nós já temos o que nós precisamos para calcular o valor do estacionamento com base na nossa tabela, onde nós temos 3 situações específicas. Então, voltando aqui para o nosso código, se o usuário ficou até 2 horas, então o meu P, neste caso eu chamei meu variável que vai ser o preço total de P, ele vai ser o tempo que o usuário ficou vezes o valor de cada hora. Então, se cada hora até a segunda hora, que é o que nós estamos validando aqui, custa R$1, nós vamos multiplicar este valor, pelo total de horas que o usuário ficou no estacionamento. Agora, caso o usuário ficou entre 3 a 4 horas no estacionamento, nós vamos cair nesse segundo caso. E aí nossa equação matemática começa a ficar um pouquinho mais complexa, mas nada muito difícil. Bom, o que eu fiz nesse segundo cálculo aqui? O meu P recebe 2 mais T menos 2 vezes 1,4. Por que eu fiz dessa forma? Existem algumas outras formas de calcular esse valor, mas eu optei por fazer dessa maneira. Bom, o que eu estou fazendo aqui é muito simples. Eu estou somando R$2, pois se ele ficou entre 3 e 4 horas, isso significa que ele passou a primeira e a segunda hora no estacionamento. Então, automaticamente, ele já vai pagar esses R$2 do estacionamento. Após isso, eu tenho que descobrir, além dessas 2 horas, o quanto mais ele ficou lá. Então, eu vou multiplicar o restante dessas horas por 1,4, que é o valor da nossa hora entre 3 e 4 horas. Por isso, eu subtrair 2 ao meu tempo total, pois essas 2 primeiras horas, elas já estão contabilizadas neste valor aqui. Bom, e continuando, eu vou seguir a mesma lógica se o usuário ficou 5 horas ou mais. Eu também vou fazer um cálculo contabilizando as horas que já passaram. Nesse caso, vai ser 4,8, pois ele ficou 2 horas contando R$1 e mais 2 horas contando R$1,4 cada hora. Então, nós temos aqui R$4,8 que ele já ficou. Depois disso, eu vou multiplicar o restante de horas, ou seja, já vou subtrair as 4 horas que estão contabilizadas aqui. E o peso dessas horas restantes acima de 5 horas tem o valor de R$2 cada hora. Então, vou fazer a multiplicação pelo valor de R$2. E por fim, depois de validar qual desses casos o usuário entrou, eu vou ter o meu valor total, meu preço total a ser pago. Então, vou mostrar este valor na tela e encerrar meu código.